eu acho que isso é uma característica mais feminina. Então, eu queria saber de você Uhum. se eu tô certa e por que, né, que os homens estão aí de qualquer jeito, se vestem de qualquer jeito, vai pra rua de qualquer jeito e não se preocupa em agradar e a gente tá sempre, não sabe falar um não, não sabe sair de casa sem passar um batom. Me conta. Eu acho muito interessante isso, porque parece que isso vem assim incutido em nós desde muito pequenas, né? A gente não sai. É difícil você ver uma mãe que não coloca um lacinho na menininha já para identificar, assim, não, é uma menina e não um menino. Então, a menininha desde criança tem que se vestir com um vestidinho, tem que aprender a sentar, né? A criança está brincando lá e tá brincando do jeitinho dela, tem que se portar melhor, afinal é uma menina, não pode sair correndo por aí, né? Então a gente parece que sempre vai sendo assim podada desde pequena, né? Ou pelo menos orientadas a se portar de uma forma que alguém falou que é feminina. E aí eu acho tão interessante, porque não que os homens não tenham cobranças, né? Porque se a gente vê um homem que de repente não sustenta a casa, tem uma performance sexual assim insatisfatória, é sempre uma cobrança que tem, mas parece que não é tão aberto, não é tão abrangente. Então, o homem pode sair por aí falando, né, que sai e fica com milhares de mulheres, enquanto a mulher tem que manter isso em sigilo se ela não quiser ser julgada. E isso que você falou de parecer que é mais feminino, eu não tenho essa impressão, tenho uma certeza, né, que a gente tem essa sensação. E quando a gente vê uma menina, uma adolescente, assim, que não está de acordo com o padrão esperado, é a primeira coisa, assim, mas será que essa menina no futuro não vai ser, assim, aquela, né, não vai ser homossexual? Será que não vai ser a vergonha da família? E eu já me questionei sobre isso, se isso tinha muito a ver com a nossa cultura brasileira, né, se tem mais a ver. E aí, quando eu me mudei, e aí via como, às vezes, algumas mulheres bonitas mesmo, assim, mas né, pelo menos na região onde eu estava. Pode ser que seja uma visão muito imparcial, assim, porque na região em que eu estava, não parecia que tinham tantas mulheres o tempo todo é, com roupas tão curtas e tal, como a gente tem a impressão que no Brasil a gente vê com mais frequência. Então eu tenho assim uma impressão de que a nossa cultura brasileira ainda favorece isso, né? Então, se a gente tem ah, um corpo da brasileira, né, que já é um estereótipo assim, é brasileira, então a gente já imagina, né? Ou os americanos, digamos assim, já imaginam que é uma brasileira que tem todos os números brasileiros. Ah, então, resumindo tudo isso, eu acredito que piora um pouquinho pelo fato de a nossa cultura valorizar tanto isso. Então, a mulher brasileira tem as proporções brasileiras, mas isso não exclui o fato de que eu acredito piamente que as mulheres têm muito mais cobranças nesse sentido, muito maiores. Acho Sim. que eu respondi, né? Mais ou menos, não Não, sei. respondeu total, e eu acho muito interessante você falar é, uma coisa que você falou. Bom, uma é a coisa dessa comparação que você fez com a mulher daqui, que eu também fiz Uhum. quando eu cheguei, mas para mim isso é um recorte da Califórnia, porque o Brasil É, ele tem essa coisa de ter uma similaridade com os Estados Unidos nessa questão da valorização da imagem, né? sim. Mas a Califórnia é um outro país dentro dos Estados Unidos. Então, aqui Uhum. tem Sim. um outro perfil de estilo de vida mesmo. Eu não estou falando de só de. Não estou falando nem de. Não estou falando de poder aquisitivo, eu não estou falando de. Eu estou falando de estilo de vida. Acho que o estilo de vida das mulheres Uhum. aqui é muita coisa de natureza, hiking, vamos fazer uma trilha, vamos pegar um surf, vamos fazer esporte. As mulheres são mais preocupadas com o que o corpo delas tem para oferecer no sentido de fazer, não de parecer. E isso é uma coisa que eu Uhum. coloco muito no meu livro, porque na bibliografia do meu livro, eu lia isso em vários livros, assim, do tipo, focar no que o seu corpo pode fazer. E isso é uma forma Olha que de interessante. você exercitar a tua autoestima, entendeu? É Uhum. difícil mudar Sim. essa chave, principalmente vindo dessa cultura. E outra coisa que Sim. você falou, que também eu falo no meu livro, é sobre o estereótipo de gênero, porque a menina não tem escolha. A gente já nasce, já fura a orelha, já bota o lacinho, já bota o vestidinho, a princesinha do Uhum. papai, não sei o quê. Então, você já é ensinada desde cedo, você é validada por essa imagem desde cedo. Então, se você não Exatamente. corresponde,
você pode ter problema, pode sofrer rejeição, você pode sofrer bullying. Então, eu coloquei dicas para sair desse ciclo de tentar agradar. Eu acho que é um pouco complexa essa pergunta, porque mas coisas práticas que a gente pode fazer, sabe? Bom, resumindo assim, né? 95% das minhas pacientes são mulheres. Então, algumas coisas coincidem, né? Como essa necessidade de aprovação, de essa dificuldade de dizer não por medo da desaprovação, ela é uma coisa assim que aparece com uma certa frequência, porque, como a gente estava conversando, isso é incutido na gente. A gente sempre tem que estar pronta para ser avaliada, né? Então, quando a gente, como você falou, é uma questão um pouco mais complexa e que envolve outros fatores. Essa dificuldade de dizer não, essa aceitação de tudo que é proposto, para a gente não desagradar, para a gente sempre ter ali uma pré-avaliação certeira das outras pessoas. Também a gente consegue até chamar de uma estratégia de compensação, uma estratégia compensatória. Por quê? Se a gente está falando de uma pessoa que tem medo de receber uma desaprovação, é uma pessoa que está sempre tentando provar o seu valor. E aí, essa estratégia de ficar sempre compensando é porque, no fundo, né, a gente tem até um nome para isso, que é uma crença de desvalor. No fundo, essa pessoa não enxerga esse valor realmente. Então, se eu não enxergo o valor que eu tenho, a minha necessidade é ficar sempre provando, é ficar sempre mostrando que eu tenho algum valor. E aí, isso já incorre no, né, se alguém me fala alguma coisa que eu não tenho vontade de fazer ou que eu não concordo, mas eu tenho medo dessa desaprovação, eu vou com certeza me sujeitar a isso. Sim. Então, você vê que o buraco é mais embaixo. Uhum. E a gente não consegue quebrar esse ciclo se a gente não entende algumas coisas, não entende a motivação, não entende por que isso está acontecendo, porque é complexo. Se a gente está sempre nesse ciclo de sempre provar, sempre ser aprovado, é muito difícil você ter essa noção do valor que você tem e se posicionar quando é necessário. Total, total. E Uhum. até antes de você concluir só, essa coisa de você ser validado pelo, pelo que esperam de você, ou tipo assim, um elogio, eu falo muito disso também, do elogio pela. A gente elogia muito, né, as mulheres, ah, você tá linda, você tá magra, tá não sei o quê. Essa validação também, a pessoa tá achando que tá fazendo um bem, mas na verdade é uma prisão, porque você fala, ai, todo mundo gosta de mim quando eu tô mais magra, todo mundo gosta de mim quando eu tô mais arrumadinha, então então eu não posso sair desarrumada, eu não posso engordar. Então, isso é uma forma de você Uhum. tentar agradar também, porque as pessoas estão te dando biscoito, você não vai querer biscoito? Quem não quer? Exatamente, exatamente. Interessante porque quando isso tudo está muito ligado, né? Todo esse tema está bastante interligado, porque a gente busca a aprovação de pessoas que sequer conhecem a gente. Então, nas redes sociais, né, que é o foco do seu livro, falar também sobre esse comportamento nas redes sociais, né? Poxa, são pessoas que mais ou menos conhecem recortes que a gente posta de uma vida boa. Dificilmente a gente vai postar nossos desafios, nossas principais dificuldades nas redes. E aí a gente se submete à aprovação de pessoas que sequer conhecem a gente. Né? Eu vi isso assim, bem no comecinho, quando eu me mudei, eu estava postando várias coisas que para mim eram muito novas, né? Coisas assim diferentes. E algumas pessoas que eu realmente não conhecia, nem tô falando de amigos, nem tô falando de colegas, tô falando de pessoas que eu não conhecia. E olha que eu tenho um número pequeno assim de seguidores, né? E aí eu vi às vezes alguns comentários mais no estilo passivo-agressivo, assim, sabe? Do sentido de, olha só, você está saindo para esse lugar, mas você esqueceu do Brasil? Eu falo, não, para de comparar o Brasil. Eu falo, eu tô comparando porque eu tô aqui, eu tô vendo essas coisas. E aí a gente percebe, bom, mas peraí, quem que é essa pessoa? Ela não sabe dos desafios que eu tô vivendo da adaptação. Não é porque eu tô postando uma coisa que eu gostei que tá sendo tudo muito bom. Eu tenho os meus desafios, eu tenho meu choque cultural para lidar, eu tenho a minha saudade para lidar. Então, não é tudo tão assim, né? Tão simples. E aí, quando a gente ouve uma coisinha, aí, peraí, eu tenho que me policiar para entender quem que é essa pessoa, ela tá vendo um recorte da minha vida e por que que eu tô esperando que essa pessoa goste de mim ou me aprove, sendo que ela nem me conhece, né? Exato. Então, é todo um contexto, assim, nas redes sociais, acho que favorece bastante isso, a gente buscar uma aprovação de pessoas que sequer ligam pra gente. Você posta uma foto e fala assim, Uhum, você posta um negócio pensando, tipo assim, ai, nossa, acho que isso vai agradar tal e tal e tal pessoa. E aí essa tal uhum. pessoa não viu o teu post, ou viu e passou batido, ou ela não deu like, ou ela tá de mau humor. Então,
Fala, nossa, mas fulana nem me deu um like. E aí tem 300 likes lá e você tá pensando na fulana que não te deu um like. Por que que a gente Uhum. fica focando, buscando a aprovação de quem não aprovou? E aí a gente também tem as nossas referências, né? As pessoas que a gente gostaria que reconhecessem esse valor. E é como você falou, muitas vezes isso nas redes sociais e fora delas também. Se a gente está falando, de repente, dos pais, de um cônjuge, de um amigo, a gente busca tanto, e aí tem um risco muito grande da gente fazer isso, porque se o nosso valor está no que o outro pensa ou na opinião do outro, a gente tem um problema muito sério, porque se essa pessoa, né, opina de uma maneira desagradável, é como se o mundo caísse. Exatamente. E não é nem só apenas, como se fosse pouco, né, ruim para a saúde mental, quanto é difícil de se relacionar dessa forma, né? Você ter um relacionamento que você espera aprovação para daí você concluir que o seu valor tem, que você tem algum valor com base nessa aprovação, a gente tem algo muito disfuncional, porque em algum momento você pode não ter mais esse relacionamento. E aí, você vai se apoiar aonde? Em quê? Né? É difícil porque a gente é assim, né? Seres sociais que precisam da aprovação do outro, do julgamento do outro. A gente não pode ser hipócrita e achar que a gente vai viver isento disso, porque a gente está ativamente julgando os outros também. Então, às vezes, quando a gente olha alguma coisa nas redes sociais, pensa, poxa, eu não faria desse jeito, Uhum. né? Mas é a pessoa que está fazendo, a gente também não faria desse jeito, mas faz outras coisas que outras pessoas não aprovam. E aí, a gente fazendo um link assim com a autoestima, que é um conceito um pouco mais amplo, da autoimagem, a maneira que a gente se relaciona com a imagem que nós temos de nós mesmos, é, a gente tem que entender que esse conceito mais amplo, ele é composto de outras coisinhas, como o conceito, o autoconceito, que não é só a imagem, mas o que a gente pensa, quais são os nossos valores, quais são as coisas que a gente gosta, que a gente aceita. Todos esses conceitos são muito importantes para compor quem a gente é. Então, a gente também não pode se apoiar só na nossa imagem, só naquilo que a gente representa, que a gente passa para as pessoas. Porque em algum momento ou outro, eu vou estar muito diferente do que eu estou aqui agora. Em algum momento eu vou estar sem maquiagem, cabelo desarrumado, com uma roupa super tranquila. E aí? Quem sou eu quando eu estou assim? Então, a autoimagem, ou aquilo que a gente espera que as pessoas vejam da gente, que as pessoas enxerguem na gente, também tem que estar apoiado em outras coisas. Eu me sinto competente, eu me sinto uma pessoa alinhada com os meus valores. Honestidade, por exemplo, para mim é um valor. Eu estou alinhada com esse valor. Um, eu estou alinhada com algumas outras coisas que são importantes para mim. Então, família é algo importante para mim. Eu estou fazendo a minha parte para manter esse valor ok na minha vida. Então, são esses outros pilares que fazem da nossa vida, assim, um pouco mais leve, saindo desse ciclo um pouco. Como eu falei um pouquinho antes, talvez uma das melhores formas que a gente tem de quebrar um pouco desse ciclo é entendendo quais são as motivações por trás dele. Então, para quem que eu estou passando essa imagem? Para quem? Por que que é importante ter essa aprovação? Eu estou indo nesse lugar, eu estou fazendo tal coisa, por quê? Pelo outro ou por mim também? Pode ser pelo outro, a gente faz muitas coisas pelos outros, mas isso tem algum valor para mim? Eu estou indo contra alguma coisa que é um valor, algo importante para mim, para agradar o outro? Talvez entendendo essas motivações fique um pouco mais fácil da gente quebrar esse ciclo. Total. E aí é só autoconhecimento, né, amiga? Tem outra Só saída. autoconhecimento. Não Não, tem não tem. escapatória. Dá para falar que existe Não. outra solução mágica porque não existe. Porque, olha, isso Não. aí que você falou é o mote principal da minha pesquisa. É assim, a autoestima não pode ser centrada só na imagem. Tudo bem cuidar da imagem, mas não é só Uhum. isso. Porque é frágil, a gente engorda, a gente envelhece, a gente erra o corte de cabelo, a gente erra a roupa, Sim. entendeu? A gente, né? A imagem é uma coisa importante, mas não pode ser tudo. O meu livro se chama Além do Like. Basicamente, ele fala dessa necessidade feminina de agradar por meio da aparência. Eu também falo bastante do custo que isso tem para a nossa saúde mental, porque a gente está muito focada na nossa aparência, a gente tira o foco de outras coisas importantes da vida, inclusive do autoconhecimento, né? Mas Sim. é isso que eu acabei de falar. Ao mesmo tempo, uma autoimagem positiva é importante para a nossa saúde mental, porque também se você se olha no espelho e você não tem nenhum tipo de apreço pela tua imagem, isso também é prejudicial, né, para a nossa mente.
Então, eu queria perguntar para você se tem como equilibrar essas duas coisas, assim, a gente cuidar da aparência, mas sem ficar escrava disso, né? A gente gostar da nossa imagem, mas não achar que ela é tudo. Esse conceito da autoestima que ele tem ali pelo menos os 4 pilares, né, que é o autoconceito, o autorreforço e a autoeficácia e a autoimagem, né, os 4 pilares. Eu acho que talvez seja o ponto central, assim, de da gente tentar esse equilíbrio. Como a gente estava falando, e tem muito a ver essa pergunta com a anterior, quando a gente tem essa noção de que a gente pode apoiar também os nossos valores naquilo que a gente faz, não somente, mas naquilo que a gente faz. Até essa crença de desvalor que eu estava mencionando, ela tem muito a ver com a nossa utilidade. Então, se a gente apoia aquilo que o meu valor, o que eu valho como pessoa, naquilo que eu faço apenas, em algum momento pode ser que essa utilidade não seja, eu não seja útil para alguém em algum momento da vida. E aí também cai por terra o nosso valor. Da mesma forma, a imagem. Se eu apoio todo o valor que eu percebo sobre mim na minha imagem, em algum momento todas essas coisas, como você falou, envelhecimento, o corte de cabelo errado pode acontecer, e aí o meu valor cai por terra. Então, se a gente tiver, pelo menos, equilibrado esses 4 pontos, que é entender, a autoeficácia é o quê? É a minha sensação de capacidade. Minha sensação de que eu faço coisas, não só eficientemente, mas eu faço coisas, eu sou útil para alguém. O autoconceito também. Quais são os valores que movem a minha vida? Eu estou alinhada com isso? Isso é uma coisa importante para mim. Eu estou correndo atrás disso? Também é uma forma de alinhar e de deixar pelo menos esses 4 pilares ali bem firmes. E também o auto-reforço. Acontece bastante com, por exemplo, pacientes com depressão, pessoas com depressão, que não reconhecem, às vezes, as pequenas coisas que fazem. Uma pessoa com depressão, às vezes, não tem condições de dar uma volta na pracinha. Não tem força, não tem energia, não consegue fazer isso. E aí, é muito interessante quando acontece, por exemplo, de eu reforçar e falar, poxa, olha, depois de tanto tempo a gente trabalhando nesse ponto, você conseguiu dar a volta na pracinha, veja quanto isso foi importante. Não, mas só dei a volta na pracinha, não foi nada, imagina. Realmente, se você se comparar com seu vizinho que corre uma maratona, dar a volta na pracinha, não é nada. Mas se você olhar para a sua história, para aquilo que você estava passando, uma pessoa que de repente não conseguia nem sair de casa, não conseguia levantar da cama direito, tomar um banho, dar a volta na pracinha é muita coisa. Então, essa capacidade da gente reconhecer e se dar crédito pelas coisas que a gente faz. Então, entender que eu posso não estar aonde eu gostaria de estar, mas eu estou caminhando, eu estou dando os meus passos, estou fazendo o meu melhor. Peraí, não foi ótimo, mas foi suficiente. Essa sensação de competência, de se auto-reforçar por esses pequenos passos, somado ao que a gente entende como valores, autoconceito e a autoimagem, pronto, a gente tem aí um equilíbrio perfeito. Sim. Mas é difícil alcançar isso, né? Às vezes sempre um pilar ou outro tá aí um pouco desfalcado. Então, você falou autoimagem, autoeficácia, Isso, autorreforço auto-reforço e e autoconceito. autoconceito. Nossa, eu adorei. Que bom que deu certo.